A gente vai entender mais desses impactos, dessa tragédia, com Cláudia Costin, é a nossa especialista CNN em educação. Cláudia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. É um prazer tê-la aqui conosco essa noite. Boa noite. A pandemia só escancarou o que a gente já sabia. Nossas crianças estão tendo adiado o aprendizado para ler e escrever. E cresce o número de crianças fora da sala de aula. É um resumo. O fosso só aumenta na diferença entre ricos e pobres, certo? Certo. Olha, Marcos, um prazer falar com você, falar com os assinantes. Infelizmente, o Brasil, como você bem colocou, já tinha desigualdades educacionais muito fortes. Há um fosso, para usar a tua expressão, que só fez se agravar com 2 anos quase inteiros, 2 anos letivos quase inteiros de escolas fechadas. As escolas particulares ficaram menos tempo fechadas, as escolas públicas muito mais, e garantir alguma aprendizagem em casa com a dificuldade de acesso a equipamentos, conectividades e mesmo livros. Foi muito desafiador. E tem um ponto que ainda não foi destacado no que foi apresentado aqui, é que nas famílias de classe média, muitos pais ficaram em teletrabalho em casa, então puderam ajudar no processo de aprendizagem, especialmente das crianças pequenas. As famílias em situação de vulnerabilidade não se beneficiaram da presença dos pais. Os pais estavam na rua buscando uma fonte de renda para pôr comida na mesa. Isso trouxe danos muito complicados. Isso explica, em parte, o que aconteceu com a alfabetização. É importante lembrar que, como a pesquisa é baseada na PNAD, a pesquisa do Todos pela Educação, se baseia em dados da PNAD, em que se pergunta aos pais qual é a percepção deles sobre o nível de alfabetização dos seus filhos de 6 e 7 anos. E os pais corretamente identificaram que a alfabetização piorou muito. E piorou muito porque essa é uma das atividades mais difíceis de se fazer de forma remota, né? Agora, Cláudia, ter perdido essa janela de oportunidade nessas crianças tão pequenas para aprender a ler e escrever, qual o tamanho desse problema quando a gente for pegar essas crianças um pouquinho mais velhas e começar neste aprendizado? Olha, será gravíssimo. Se essas aprendizagens não forem repostas, será gravíssimo. Há uma tendência entre alguns pesquisadores de dizer não vamos falar das perdas de aprendizagem porque isso pode estigmatizar uma geração. Eu acho isso completamente equivocado. Nós temos que ter um sentido de urgência em repor isso. Então, acertaram, por exemplo, o município de Camaçari, que nas férias organizou uma revisão ou uma realfabetização de alunos de 4º e 5º anos que, sem ter se beneficiado no 1º e 2º com a alfabetização presencial, acabaram perdendo muita coisa ou não tendo a chance de consolidar a alfabetização. Acertaram também municípios que estão organizando agora, na volta às aulas, uma desenturmação dos alunos não alfabetizados para que eles possam ser, no horário da escola, em determinadas horas, realfabetizados em turmas menores, em grupos menores. Vai ser muito desafiador, mas vai valer a pena. Quer dizer, pelo menos para essa faixa etária, e ainda mais quando você frisou muito bem pelas dificuldades de equipamentos, e até porque as crianças são muito pequenas e também não focam tanto numa aula online, para as pouquíssimas crianças que têm acesso à aula online no nosso Brasil. O segredo agora, a estratégia agora nessa recuperação, nessa retomada, é manter as crianças o maior tempo possível na sala de aula, é isso? É estimular atividades em sala de aula, presença escolar. Presença escolar, o que não quer dizer que não se tenha que olhar para o exercício físico que essas crianças não fizeram, confinadas muitas vezes em apartamentos. O ideal mesmo seria prolongar um pouquinho a jornada escolar para que se tenha tempo
tanto de repor as aprendizagens perdidas, quanto de olhar para outras dimensões que essas crianças também perderam, que é brincar com outras crianças, socializar e fazer um pouco de exercício físico. O não olhar para esses problemas ou olhar como uma questão secundária não vai nos ajudar muito, vai ser muito importante. E você mencionou, ou a reportagem mencionou, a questão da baixa frequência escolar. Sim. Esse problema da baixa frequência escolar aconteceu seja quando a escola estava aberta, seja nas atividades remotas que não puderam ser feitas sem uma presença adulta ou sem conectividade, seja lá da forma que for, de crianças de 5 a 9 anos. Um belíssimo destaque para o Nordeste, que vem melhorando seus índices educacionais de uma maneira inacreditável. Piauí tem feito um trabalho ótimo, Ceará tem feito, e Teresina foi a melhor capital em educação em 2019. Então, eles construíram na resposta à Covid em cima do que já vinham fazendo antes, o que é muito louvável. Cláudia Costin, especialista CNN em educação. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Boa noite, é um prazer falar com vocês. Prazer foi nosso.